Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é o TBT da TV, mais uma edição do nosso TBT da TV aqui no Observatório da TV, relembrando páginas marcantes da história da nossa televisão, né? Mais de 70 anos já de histórias para contar, né? Vamos focalizar nesta edição uma novela que está completando 25 anos agora em 2024. Louca Paixão. Antes de relembrarmos Louca Paixão, essa novela que foi exibida pela TV Record, né? Eu peço a você, como peço sempre, que faça sua inscrição no canal, se não tiver feito isso ainda, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho, compartilhe os nossos conteúdos com os outros noveleiros que você conhece, assim a gente segue crescendo cada vez mais. E pense com carinho aqui, seja membro, tem um botãozinho embaixo, se você puder nos apoiar dessa forma também, o valor é baixo, tá bom? Ficamos bastante agradecidos, como pelo todo o resto também. Pelo todo não, por todo o resto, né? Louca Paixão é uma produção independente da VTM, né? Salvo erro meu, que foi exibida pela TV Record de 30 de março a 12 de setembro de 1999, se eu não estou equivocado, né? Há 25 anos. E o autor dessa novela é o Yves Dumont, que escreveu a novela anterior, a novela que Louca Paixão substituiu, né, que foi Estrela de Fogo. Igualmente uma produção aí dessa empresa independente, dessa produtora, né? A Record, na ocasião, exibiu 3 novelas da produtora, né? Estrela de Fogo, Louca Paixão e Tiro e Queda, e depois passou a produzir de novo as suas próprias novelas, né? A primeira da própria Record de volta foi Marcas da Paixão, mas aí já são outras histórias, né? O Yves Dumont adaptou, né? Ele se inspirou, partiu do mesmo original argentino de Alberto Migré, de grande sucesso na Argentina, né? Que originou aqui a nossa primeira novela diária, 2,59, aliás, 2,54,99 Ocupado. O original em espanhol chama-se 0597 da Ocupado, né? E essa novela, em 1963, pela TV Excelsior, foi inicialmente aqui em São Paulo, segunda, quarta e sexta apenas, né? Depois passou a ser diária, protagonizada pela Glória Menezes e pelo Tarcísio Meira. Na adaptação, era uma história de poucos personagens, né? E na adaptação o Yves Dumont precisou, claro, adequar essa proposta, a linha mestra da novela, que era antiga, né? A uma novela do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Com mais personagens, mais núcleos, capítulos com mais tempo de arte, enfim. Então a novela de cerca de 12 personagens fixos passou a ter 30, perto disso. O nome da novela, Louca Paixão, ele vem da situação romântica que une o casal central, claro, né? E outras paixões que tem na novela também, né? Mas principalmente o casal central, que era formado pela Letícia, interpretada pela Carina Barum, e pelo André, que era o Maurício Matar, né? Letícia era filha de uma mulher que tinha problemas com álcool, ela era alcoólatra, chamava-se Helena. Ela aparece na novela depois de uns 2 meses de estreia, né? Quem interpretava a Helena era Lolita Rodrigues, que participou de 2,54,99 Ocupado como a amiga que tenta passar a mocinha para trás, né? Já falaremos dela nessa versão Louca Paixão também, essa amiga. E por causa dos problemas da Helena com álcool, de um padrasto, se eu me lembro bem, que era violento, batia nela, enfim, a mãe acabou tendo que se recuperar dos problemas que ela tinha com bebida. E a Letícia, ainda menor, foi parar num abrigo para menores, enfim, né? Enquanto a família não podia cuidar dela, né? Ou porque a família não podia cuidar dela. Nesse local onde ela foi morar, nesse orfanato ou coisa do gênero, um dia tem um tumulto lá, um incêndio, alguma coisa assim,
e acaba que uma das meninas, uma das internas, cai da escada por um acidente e acaba morrendo. E existe toda uma situação que é criada para que a Letícia leve a culpa. E ela, já pela maioridade ou perto disso, acaba então sendo condenada, salvo equívoco da minha parte, a 15 anos de prisão, por conta da morte dessa colega de internato, né? E ela não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma na morte, não provocou a morte deliberadamente, enfim, mas acaba presa, né? Teve uma infância muito triste e está perdendo a sua juventude na prisão por um crime do qual ela não tem nenhuma culpa, né? Por uma morte, melhor dizendo, da qual ela não tem nenhuma culpa. O André é um editor de revista, né? Ele tinha uma revista de moda, era publicitário também, se a memória não me trai, né? E ele conhece a Letícia de que maneira? A Letícia, como era uma boa moça, e porque bonitinha, enfim, o diretor da penitenciária assediava essa moça. Todo dia, toda oportunidade que ele tinha, ele assediava ela de uma forma assim muito complicada, né? Dr. Jacinto, que era o papel do Altair Lima. Ela, por ser uma detenta que não criava dificuldades, tinha alguma inteligência e era bonitinha, ela passava parte do dia trabalhando como telefonista na administração do presídio, para ficar ali nas vistas do Dr. Jacinto, né? E ele a encarrega de telefonar para a oficina mecânica, porque o carro dele quebrou. E ela tenta bastante, mas esse telefone só dá ocupado. Por um erro da descagem ali, ou uma linha cruzada, a ligação que ela está tentando fazer acaba caindo no telefone do André, na revista. E eles conversam, né? Ah, você me desculpa, foi um engano, né? Eu tô querendo ligar na borracharia. Ah, não, mas não tem problema, a sua voz é uma voz muito bonita, né? Como é seu nome? Ele começa a conversar com ela. Porque o André, na verdade, ele é um rapaz muito triste, infeliz, solitário também, embora muito rico, ao contrário da Letícia, né? Ele tem uma noiva bonita, a Carla, que é a Cássia Linhares, né? Ele tem um pai amoroso, que é o Miguel, papel do Gracindo Júnior, né? Mas é um rapaz infeliz, o André também. Algo lhe falta. E ele se afeiçoa àquela jovem. Como ela tem medo de ser descoberta enquanto presidiária e tudo que aconteceu na vida dela, enfim, ela tem medo e vergonha, né? Então, como é seu nome? Ela fala, meu nome é Vera. Ah, liga pra mim de novo quando você tiver oportunidade e tal, não sei o que. E eles ficam conversando de vez em quando pelo telefone, rapidamente, porque chega Jacinto, chega Araci, que é a carcereira, né, personagem da Eliette Cigarini, ou então chega alguém lá na revista, chega a Carla, chega o irmão, e aí as conversas às vezes são truncadas, né? Mas eles vão se apaixonando um pelo outro sem que tenham visto os respectivos rostos, né? Essa é uma louca paixão, sem dúvida, né? Daí vem o título. E por que ela dá o nome de Vera? Dá o nome de Vera porque Vera é o primeiro nome que vem à cabeça e é a moça que divide a cela com ela. A amiga, ou a amiga da onça, como queira, né? Que é interpretada pela Suzy Rego. Suzy Rego inicialmente foi considerada para fazer o papel da própria Letícia, né? E além dela, outras atrizes naquele momento ali, mas acabou ficando com o papel da antagonista, né? Ela é uma moça que foi parar na cadeia porque se envolveu em práticas criminosas, pagou o pato, né? Entrou de gaiata em práticas criminosas de um namorado que ela tinha de grande mau caráter, um bandido chamado Pedrão, que era o Matheus Carriere que fazia. E esse namoro nunca foi da aprovação nem da mãe dela, uma pobre de uma costureira chamada Dona Joana, que era a Georgia Gomide, e nem do irmão dela, um rapaz muito bom, Daniel, que era o Hernando Thiago. A Vera tá presa, tá pagando pelos crimes dela, enfim, né? E é amiga da Letícia. Só que, como ela está para sair da cadeia, está terminando de cumprir um período que já permite que ela ganhe de novo a liberdade, a Letícia pede a Vera que procure o André, que estabeleça com ele a verdade. Que ela, na verdade, se chama Letícia, que ela está lá presa, que ela é inocente, aconteceu isso e aquilo. Mas a Vera fica muito impressionada com o André, porque ele é rico, legal,
e bonito. Então é claro que, já que ela se chama Vera mesmo, é claro que ela se vale dessa aproximação que a amiga pediu para ela fazer e tenta conquistar o André para si. Né? Enquanto essa mentira se desenrola e a pobre da Letícia está lá sofrendo na cadeia com a carcereira, que é uma grossa, com o diretor, assediador, né? Com uma outra que implica com ela de graça ao chegar lá no presídio, né? A Soninha 38, que é a Ingra Liberato, né? Soninha 38, que vai parar na cadeia, mais uma vez, inclusive, porque ela já andou em reformatórios e em prisões, enfim. Porque no primeiro capítulo ela comete um assalto, e o assaltado é o André, se eu não estou enganado, né? E ela implica com a Letícia de graça, porque a Letícia é a princesinha, porque a Letícia tem privilégios, porque a Letícia é isso, Letícia é aquilo. Na verdade, ela guarda uma grande revolta dentro de si, né? A vida de Soninha também não foi nada fácil desde a sua infância. Ela teve que cometer vários roubos, inclusive para comer. Ela foi abusada sexualmente e por aí vai, né? Um rosário de desgraças. Existe também aquela figura que gosta da Letícia e gosta da própria Soninha. Depois as duas, embora tenham algumas rusgas, elas acabam se afeiçoando uma à outra, né? É uma mãe para elas todas, por ser um pouco mais velha, né? A Iracema, que é a personagem da Maria Alves. Iracema matou um marido violento, que batia nela, que tinha a mulher fora de casa, enfim. Um dia ela se cansou e acabou matando esse marido. Para se defender, enfim, né? Mas a justiça não foi muito condescendente com ela acabou sendo presa, amargou vários anos de cadeia, estava lá ainda, né? E tinha 2 filhos, o Bira, que era o Maurício Xavier, e a Amanda, que era a Viviane Porto. Bira trabalhava numa cantina, num restaurante italiano, o Empório do Capo, cujo dono se chamava Domenico, era interpretado pelo Carlo Briani. Domênico era casado com a Bianca, ela tinha um bordão que era, toda vez que ela se apresentava para as pessoas, ou então ela estava brava com o marido, né? Ela dizia assim, Bianca de Luca, Lucchese de Sorteira. Né? Essa Bianca era a nossa já saudosa Rosalie Papadopoul. Né? E o Domênico e a Bianca tinham uma filha, uma jovem muito bonita, muito sensual, que não queria saber de trabalhar nem de estudo, não estava muito aí para chamada Juliana, que era a Fabiana Alvarez. As primeiras informações sobre a novela davam o nome dessa personagem como Roberta. Até resumo da novela na época chegou a aparecer Roberta isso, Roberta aquilo. Mas, possivelmente, por conta da inclusão de um tema muito em voga na época, um pagode, né? Trocaram o nome da personagem para caber aí como Juliana, né? Isso aconteceu algumas vezes nas trilhas sonoras por causa da música, com alguns personagens que tinham outros nomes, né? E a Juliana, claro, na época, né, 1999, ela era embalada por um pagode que era o Samba Juliana. A Juliana só quer sambar. Samba Juliana, samba Juliana, samba Juliana, samba. A Juliana, quando dança, é tão bonito, se requebrando, põe a mão no coração. Então a Roberta virou Juliana. Né? O Bira e a Juliana tinham um romance que tinha uma certa oposição da Bianca, do Domênico, enfim, né? Nem tanto pelo fato do Bira ser negro, né? Mas porque eles achavam que ela não devia se preocupar com o namoro, nem com... Era mais pelo fato dele ser empregado deles, a gente pode dizer, né? Do que por ele ser negro. Eles não tinham esse preconceito e o seu Domênico e a Bianca, eles conheciam a Iracema de muitos anos, né? E Iracema era o grande amor da vida do pai do André, o Miguel, que era infeliz como ele. Casou-se com a mulher errada, Teresa, que era a personagem da Glauce Graeb, né? Ele não pôde levar adiante um romance que ele viveu com a Iracema na sua juventude, por preconceitos, enfim. E com a Teresa ele teve o André e teve um outro filho que era um vagabundo boa vida, o Cadu, que era o Rodrigo Veronese que fazia. Né? Cadu se encanta com Amanda, a filha de Iracema, que quer ser modelo. Né? Para isso ela conta com o apoio de um fotógrafo que é interessado nela, um jovem chamado Tiago, que era o Creu Kelab que fazia. E o Cadu fica interessadíssimo na Amanda, porque ela é realmente uma moça muito bonita, muito atraente, enfim. Mas
é o tipo da coisa que caso ela se concretizasse, que eles não chegam a ter nada, né, seria incestuosa, porque o Miguel é pai da Amanda, né? Isso é revelado no decorrer da história. Amanda vem a descobrir, né, a verdade se estabelece, né, esse romance do Miguel e da Iracema teve esse fruto, a Amanda. Falávamos dos personagens da penitenciária, havia uma pessoa, além da Iracema, nas celas, né, para proteger a Letícia no ambiente da cadeia, né, especialmente na administração. Dona Susana, uma assistente social que zelava pelo bem-estar das presidiárias, né, interpretada pela Ângela Figueiredo. Susana era irmã da Carla, a noiva do André, né? Ela era casada com o Gil, que era um funcionário das empresas do Miguel, que tinha uma fábrica de sapatos ou algo assim, né? E aí a Amanda podia ser modelo dos calçados, dos sapatos da fábrica do Miguel, e essa propaganda ser publicada, ser feita, produzida, enfim, na revista de moda do André, né? Tudo. E a dona Susana era casada com o Gil, que era o Paulo Leite. Eles tinham um filho pequeno chamado Ricardo, que eles chamavam mais pelo apelido Rico, que era o Tuca Graça, né? Agora, adulto, ele ainda é ator, faz participações na Praça é Nossa, enfim, né? Já não era a primeira novela que ele fazia, já criança, inclusive, o Tuca Graça, né? E eles tinham tido um outro filho que havia morrido, porque ele teve problema com más amizades, com drogas. Zelavam muito pelo filho pequeno para que ele não trilhasse o mesmo caminho do irmão já falecido, né? E o Pedrão, claro que ele não deixa de atormentar a vida da Vera, né? E por causa do contato dela com o André, e porque a irmã do Pedrão é empregada na casa da família do André, a Matilde, que era a Carla Pagani, né? Também tinha um motorista, o custódio, Regis Monteiro. O Pedrão acaba se imiscuindo no dia a dia dessa família rica, os Albuquerques, e chegando até a ter um caso com a Teresa, né? Pedrão, que não vale nada, a moça, a irmã dele, é muito honesta, vivia fazendo, fora de hora até, uns lanchinhos de mussarela de búfala com rúcula e sei lá o que para o Dr. Miguel, né? Enfim. E é uma moça boa, mas o Pedrão não tinha jeito. E é claro que, para o desagrado da pobre da Dona Joana, ele vai atormentar a Vera, vai tentar envolvê-la novamente, tanto amorosamente, por assim dizer, quanto nos seus crimes, né? A novela possibilitou ao Maurício Matar, inclusive essa foi uma condição dele para fazer a novela, sair da TV Globo depois de mais de 10 anos de ligação, né? Ele impôs que, para aceitar o papel, ele queria ter oportunidades de cantar em cena. Já tinha uma carreira de cantor, já tinha lançado discos, enfim, né? E ele queria cantar em cena, chegou até a dar declarações na imprensa aludindo ao fato de que o Elvis Presley, nos seus filmes, não só interpretava, como também cantava, que é verdade, né? Enfim. E ele teve oportunidades de cantar realmente, quando estava triste, estava pensativo, ele se sentava ao piano da casa e cantava, aí travava um diálogo com o irmão ou com o pai chegava e falava, você está cantando, mas que bonito, você devia fazer mais isso, por que você não se dedicou à música? A música que é sua paixão na vida? Ah não, pai, mas acontece que... E tem um detalhe que vai ajudar bastante a Letícia, especialmente quando ele sabe da verdade, né? A Letícia verdadeira está lá presa. O André, embora gostasse muito de música, não tivesse levado a sua vida para esse lado e cuidasse da revista, o André, ele era advogado de formação. E vai ser o advogado que vai tirar a Letícia da cadeia, porque ele é apaixonadíssimo por ela, né? Então ele mesmo resolve assumir a defesa da Letícia, para que ela perca aquela condenação, né? Seja revertida a condenação com a prova da sua inocência. Para provar a inocência dela, é necessário localizar uma outra interna lá do reformatório, onde ela foi parar, enfim, né? Que presenciou a cena da morte da colega e sabe que a Letícia não tem culpa. Essa moça se chama Débora. Ela aparece nos últimos capítulos, um pouco relutante a colaborar, mas acaba colaborando, né? É interpretada pela Vanusa Spindler.
e com o trabalho de defesa do André. Todas as provas que são apresentadas, o depoimento de Débora, etc., a Letícia é inocentada. Sua sentença é revertida, por assim dizer, ela é libertada e vai ter a ficha limpa. E vai poder viver em liberdade o seu grande amor com o André, a sua louca paixão que nasceu da ligação equivocada, né? Que uma oficina mecânica, na verdade, foi parar na revista e eles se conheceram primeiro pela voz, né? E depois... Isso pode parecer um pouco inverossímil, né? Mesmo para 1999, algumas pessoas achavam meio, né, diferente essa maneira dos pombinhos aí da novela se conhecerem. Mas é interessante, né? É interessante. É claro que ela reencontra a mãe vai trabalhar justamente na casa da Dona Susana como empregada, não gosta muito de falar do passado, né? Vai ser empregada, embora já tenha uma certa idade, inclusive, né? Foi até uma forma de homenagem a Lolita, por ter participado da primeira versão, já que eles também não conseguiram o Tarcísio Filho para fazer o papel do André, né? O Yves Dumont declarou em um encontro na Escola de Comunicações e Artes, no Núcleo de Pesquisa de Telenovela, anos atrás, que a intenção deles ao produzir a novela inicialmente era ter o Tarcisinho fazendo o papel que tinha sido do pai, né? Mas isso não se concretizou, porque nesse meio tempo ele já havia se acertado com a TV Globo e estava no ar na novela das 8, Suave Veneno, do Agnaldo Silva, né? Fazendo o Augusto Ivan. A novela estreou 2 meses antes de Louca Paixão e falamos dela aqui no TBT recentemente. Se você não viu, está fácil de encontrar, né? A novela se encaminha com esse caso de Teresa e Pedrão, André sabendo da verdadeira Letícia, indo defendê-la, Soninha 38 sendo alvo de uma grande perseguição da parte do Dr. Jacinto, da Araci, etc., né? O final da novela tem felicidade para a maioria dos personagens, claro, como não podia deixar de ser uma novela romântica, né? O Miguel se livra da Teresa, se realiza amorosamente com a Iracema, né? Eles começam a recuperar o tempo perdido. O Cadu resolve se endireitar e ganha o coração da Carla, que era para ser cunhada dele, né, no início da novela. O André e a Letícia ficam juntos, claro, ela se livra da culpa, mas a Vera acaba voltando para a cadeia no fim da história. Por quê? Pressionada, passada para trás, iludida novamente, uma série de coisas, né, fazem com que a Vera mate o Pedrão, né? Na época, havia o planejamento, pelo menos, de serem gravados 3 finais para a novela. Com o Pedrão sendo assassinado, né, depois de aprontar muitas com todo mundo, né? E aí havia 3 possíveis assassinos. O Gil, a Teresa e a Vera. A novela teve algumas reprises. Que eu me recorde, a assassina sempre foi a Vera. Se em alguma das reprises que você acompanhou, você que é nosso espectador aqui, eu estiver equivocado nisso, a Teresa ou o Gil foi um dos assassinos, comente aqui embaixo. O que eu me lembro foi sempre a Vera, né? E tanto é a Vera que a mãe dela, desesperada para que ela não seja presa novamente, vai à delegacia e assume o crime. Dona Joana diz: eu matei o Pedrão. Mas como que a senhora matou o Pedrão? Eu matei o Pedrão, fiz assim, fiz assado, matei o Pedrão. Ela não sabe nem como é a cena do crime, como foi que ele morreu. Então, obviamente, ela está confessando, né? Para proteger alguém. Alguém quem? A filha, né? Ou o filho, né? Até aquele último momento a gente pode pensar que ela está protegendo o Daniel, que foi vingar a irmã, proteger a irmã, enfim. Mas a Vera tem um final triste, né? Ela volta para a cadeia por culpa, por assim dizer, da mesma pessoa que fez com que ela fosse parar na cadeia pela primeira vez, né? O Pedrão. E outra pessoa tem um final triste dessas presidiárias, a Soninha 38. Porque no meio de uma rebelião que ocorre na penitenciária, o Dr. Jacinto ordena deliberadamente que um dos guardas, né, atire na Soninha. Então, para todos os efeitos, ela morreu no tumulto e não a mando de ninguém. Mas ele aproveitou a oportunidade para se livrar dela, naquela bagunça, né? Colchão queimando, gente correndo, um batendo em outro, tentando ver se foge, né? Então o Dr. Jacinto tem ali uma grande oportunidade. Essa novela
ela na época foi um sucesso para os padrões da TV Record, né? Ela dava 2 dígitos de audiência frequentemente, chegou a ter uma média de 11 ou 12 pontos, né, nos seus 5 meses de duração, por isso mesmo foi reprisada mais de uma vez, né? É uma novela que atraiu realmente uma parcela da audiência. Maurício Matar, um nome bastante conhecido, na ocasião vinha de sucessos como A Viagem, por exemplo, né? E Carina Barum não estava na sua primeira novela quando fez a Shirley de Torre de Babel, mas, que foi a antecessora de Suave Veneno, né? Mas ganhou muita repercussão o trabalho dela como essa moça, a Shirley, né? Filha do Clementino, era o Tony Ramos. Na verdade não era filha, era irmã, né? E ela foi escalada para esse papel, né? Giovanna Gold também foi uma das consideradas para fazer a Letícia na época, enfim. E a Carina Barum também atraiu uma atenção justamente porque o público gostou do trabalho dela e ela foi alçada a protagonista, né? Uma curiosidade é que em Torre de Babel a Carina Barum tinha a companhia no elenco, né? E até em algumas cenas, né, da Glória Menezes, que tinha sido a Letícia, né, da primeira versão da novela, primeira adaptação dela aqui no Brasil, que não era Letícia, era Emily. Louca Paixão. A música da abertura, eu falei que o Maurício ele impôs cantar na novela, né? A música de abertura era cantada por ele, a própria abertura, ele e a Carina apareciam, né? Ele em vários locais de São Paulo, sempre sendo levado a pensar, sendo induzido a pensar que uma determinada moça que ele via do outro lado da rua, ou tomando um café na cafeteria, ou enfim, fosse a Letícia. Ele via a Carina Barum, mas na verdade quando ele chegava perto ou ia chamar, enfim, se dava conta de que dentro da loja a vendedora tem outra face, enfim, não é a Letícia, né? E as cenas disso aí, com os créditos, né, dessa busca do André pela Letícia por toda São Paulo, né, a novela se passava em São Paulo, era embalada, essa busca dele pela menina, pelo próprio Maurício, né? A música dizia: não podia imaginar que isso fosse acontecer, como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer, minha louca paixão, deixo sentir que é verdade, que a felicidade não é ilusão. TBT da TV, semana passada é bom, né? TBT da TV, semana que vem está de volta. Muito obrigado pela sua audiência, sempre um abraço. Tchau.